Olá! Nessa videoaula, parte 2, eu tratarei do assunto banco de dados, onde vou mostrar para você como realizar conexões com o banco de dados utilizando a biblioteca o driver JDBC e assim persistir os dados manipulados pela sua aplicação. Quero lembrar que os recursos utilizados anteriormente nos tópicos, tais como utilização de session, utilização de listas, objetos implícitos, serão também utilizados como um pré-requisito. Então, nessa videoaula, eu estou trazendo o assunto de armazenamento de banco de dados, o banco de dados MySQL, que eu já postei um vídeo falando sobre a instalação desse banco de dados, a API JDBC, o modelo de conexão Connection Factory, que eu utilizarei para criar o DAO, farei um CRUD em JSP como exemplo e farei umas considerações sobre a utilização de banco de dados dentro da JSP. Aqui você tem disponível os códigos-fontes que serão apresentados nesse vídeo, onde você faz o download nesse endereço que você está vendo e poderá acompanhar o vídeo então com os códigos-fontes utilizados no desenvolvimento. Espero que você tenha um bom proveito dessa aula e que você possa melhorar os seus conhecimentos no desenvolvimento de aplicações web utilizando JSP. Então, mãos à obra. Então, eu quero iniciar essa videoaula dizendo o seguinte. A primeira coisa que você tem que ter em mãos é o AMP Server instalado ou o MySQL, MySQL. Vou adotar como MySQL. Instalado na sua máquina, sendo executado. Se você ainda não tem, eu peço que você assista a videoaula que eu postei, que lá eu instruo como fazer o download, a instalação e a execução do banco de dados MySQL. Então aqui eu trago nessa primeira tela as instruções de como você deve acessar o banco de dados. Então o meu banco ele já está criado. Aqui eu tenho a criação das tabelas. Eu vou criar uma tabela para ser manipulada. Então estou mostrando aqui o meu AMP Server. Ele já está inicializado. Eu vou acessar o phpMyAdmin, que faz a manipulação do, do, do front-end com o banco de dados MySQL. Eu criei um banco de dados chamado Manipula Dados e uma tabela chamada Exemplo, que contém duas colunas, na verdade duas colunas, que é o nome. Vou abrir a estrutura, eu tenho aqui o RA do aluno e o nome. Então essa aplicação eu vou simular, vamos abrir a aplicação aqui para ver a nossa aplicação rodando. Eu vou fazer uma execução já diretamente aqui de dentro do NetBeans. A minha aplicação já está montada. Eu tenho essas páginas: Add aluno, Del aluno, Edit aluno, Index, List aluno e Update aluno. E eu tenho dentro dos meus pacotes um bin, que é um bin do aluno. Eu tenho um outro bin, que é a conexão com o banco de dados, e um bin DAO, que é o que fará a persistência dos dados. Ok? Então, eu vou executar minha aplicação para que ela seja, para que nós possamos ter ideia aí do que vai ser apresentado. Então, eu vou ter essa tela de cadastro inicial e eu terei dois links, um link que eu vou utilizar JSP puro para fazer a consulta aos dados, e eu vou ter um outro que utiliza Ajax, ou seja, um conteúdo que você aprendeu em aplicações dinâmicas, como manipular dados em segundo plano dentro do browser, ok? Então, começando, eu quero falar um pouquinho do desenvolvimento, tá? A ideia que eu tive de trazer esse cadastro foi: eu tenho dois campos no banco de dados, eu vou persistir os dados nesse banco, de forma que eu possa manipulá-lo posteriormente, executando edições, atualizações, consultas, enfim.
Então esse é um modelo bastante básico que ele vai trazer para você condições de você estender e criar novas aplicações e entender o mecanismo. Então, obviamente, eu vou diretamente aos pontos críticos do desenvolvimento da aplicação, não considerando explicar elementos que já foram estudados em aulas anteriores. Para isso, você pode fazer a revisão, utilizar o material didático e até mesmo os vídeos que foram postados estão disponíveis também na plataforma do Aba. Enfim, eu tenho aqui então na minha aplicação, eu chamei-a de banco de dados, eu tenho uma página index, essa index JSP, ela tem aqui um JavaScript que vai fazer o Ajax, que eu vou explicar posteriormente, e eu tenho nada mais que um formulário, que dentro dele eu tenho, além dos campos, que eu tenho aqui os 3 campos, né, 2 campos de inclusão, o botão de submissão, e eu tenho 2 links, um que vai acessar o lista aluno, que é o que vai fazer a listagem dos alunos cadastrados, ou seja, dos registros que eu vou colocar no banco de dados, e o outro para fazer a chamada via Ajax, ou seja, ele vai fazer chamada do mesmo arquivo, entretanto, utilizando a parte de aplicações dinâmicas. Então eu comecei definindo dentro de uma estratégia de banco de dados, a primeira coisa que você deve configurar é a questão da conexão. Então o banco de dados vai funcionar como? Eu vou ter a aplicação JSP rodando e eu vou submeter alguns comandos que farão essa interação com o banco. Então eu preciso de 2 coisas a princípio, que são fundamentais para que tenha o funcionamento. A primeira coisa é selecionar qual tipo de banco que eu quero utilizar. No caso, nós vamos utilizar o MySQL. Para isso, é importante e necessário que seja feita a inclusão de uma biblioteca, ou seja, eu tenho que fazer a inclusão do driver que eu vou utilizar para manipular. Porque eu posso fazer a manipulação com diversos bancos de dados, seja ele MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server. Entretanto, eu preciso falar para o Java qual é esse banco de dados que eu vou utilizar. E para isso eu preciso ter um driver. Então eu faço a inclusão desse driver em biblioteca ou, se estiver aí o seu NetBeans em inglês, libraries, você vai clicar com o botão direito aqui, vai selecionar adicionar biblioteca e aqui tem uma relação de bibliotecas que não são apenas com relação ao acesso a banco de dados, mas outras como persistência de dados com Hibernate, com JPA, enfim, existe aí uma gama de bibliotecas disponíveis, além das que você pode criar e também você pode efetuar o download, por exemplo, de um banco de dados que não existe aqui na nossa lista. Por exemplo, o MySQL Server. O SQL Server. Então, nesse caso, eu teria que, em vez de adicionar a biblioteca, adicionar um arquivo do tipo jar. Faço a procura, faço a inclusão e essa biblioteca estará, então, gravada. Ok? Então, aqui eu vou fazer adicionar a biblioteca e vou procurar driver JDBC do MySQL. Fazendo esse clique, ele vai ficar aqui disponível. Então, a partir de agora, eu posso utilizar o driver como um acesso a esse banco de dados. Feito esse passo, eu vou para o próximo passo, que é configurar a conexão com o banco. Porque não basta eu ter o driver, eu tenho que informar como esse driver tem que ser acessado. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar um bin. Eu vou fazer um pacote de código-fonte e eu vou criar um pacote chamado conexão. E dentro desse conexão eu vou criar uma classe chamada Connection Factory, ou seja, fábrica de conexões. Ao abrir esse arquivo, eu tenho aqui
diversas instruções, onde eu vou fazer o preenchimento de qual é o driver. No caso, o driver que eu utilizei é o driver do MySQL. Então eu vou instruir aqui o pacote que eu vou utilizar, que é o driver do MySQL. Quando você fizer essa inclusão, você vai perceber que vai aparecer aqui um import do driver manager e driver do SQL connection e o SQL exception, que vai tratar as exceções dentro da conexão do banco de dados. Pois bem, eu tenho o driver, eu tenho o host. Como eu estou utilizando essa máquina localmente, eu designo como localhost 2.3306. Isso aqui, 3306, é a porta onde o banco vai ser acessado. O nome do meu banco de dados, no meu caso, manipula dados. O meu usuário que é root, e aqui eu não estou utilizando nenhuma senha no meu banco de dados. Para isso, é uma forma de não uma questão de segurança, obviamente, numa aplicação você deverá possuir aí uma senha com relação à segurança, porque senão a vulnerabilidade fica exposta, né? Essa é a grande verdade. Então eu tenho aqui uma conexão, eu tenho uma classe que chama Connection Factory e eu tenho um método que chama getConnection. Ou seja, quando eu invocar esse método na minha aplicação, eu vou receber uma conexão com o banco. Então, para isso, eu tenho aqui discriminado, eu tenho a classe que eu vou utilizar, que é o class for name é o driver. Então, tá lá, é o driver do MySQL. Aqui uma string de conexão, que é o caminho completo para que eu possa realizar essa conexão. E eu tenho aqui o tratamento das exceções, caso ocorra algum tipo de erro. Então, esse arquivinho aqui, ele é um arquivinho básico, onde você vai colocar as informações e aí você não vai mexer mais, a não ser que você troque de banco de dados. E aí, obviamente, você vai ter que inserir um novo driver lá em bibliotecas, o driver correto, e fazer aqui as configurações necessárias para essa manipulação. Pois bem, eu tenho também, em se tratando de uma aplicação orientada a objeto, eu criei também um pacote chamado bin e criei uma classe chamada aluno. Esse aluno vai ser o objeto que eu vou manipular dentro da minha aplicação. Então aqui eu tenho os atributos nome e RA, os métodos getSetter referentes a esse objeto. Criei também um DAO, mas esse DAO a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Então a minha index eu já vi. Agora, toda vez que eu fizer uma conexão, que eu quiser fazer uma inserção de dados, então eu vou lá, eu vou começar a fazer a minha inserção de dados. O meu RA eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou colocar o nome Edson Melo. Vou pedir para fazer a inclusão no banco. Quando eu selecionar o botão Incluir, foi feita a inclusão, veio uma mensagem, aluno inserido com sucesso, e trouxe também o RA e o nome. Se eu for consultar o banco de dados, eu posso agora vir aqui no meu banco que eu estou, a tabela exemplo, manipula dados, e você pode perceber que o nome está lá, ó, Edson Melo, e o RA digitado já está inserido no banco. Pois bem, como é feito isso? Na minha página index, quando eu faço o preenchimento aqui do meu formulário, eu faço um post, ou seja, o action vai para add aluno. O que então tem nesse add aluno? É aqui que nós vamos entender como funciona a dinâmica da manipulação de dados, as persistências dentro de JSP. Então aqui eu tenho todos, no primeiro lugar eu tenho todas as importações realizadas. E eu começo a fazer algumas críticas aqui, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi criar um objeto aluno. Eu fiz uma instância do objeto aluno para uma variável chamada aluno. E aqui eu faço uma instância para o DAO. O que é o DAO? O DAO é o Data Access Object, ou seja, um objeto para que eu faça o acesso aos dados. Porque eu não posso fazer diretamente o acesso aos dados por conta de que existem manipulações, existem
verificações a serem realizadas para que possa suceder tudo corretamente dentro de um padrão estabelecido pela linguagem. Então eu já vou chegar ali no aluno.down, vou pular para lá já já. Aqui eu faço um try, note que eu tenho um try aqui e um try aqui. Por quê? Eu vou trabalhar com um banco de dados e isso pode me gerar erros, exceptions, warnings. Para isso eu coloco os blocos try para efetuar o tratamento de erros e assim não derrubar a minha aplicação no meio da sua execução. Pois bem, feito isso, então eu vou analisar o que é que existe no meu aluno.down. Ou seja, aluno.down é uma classe Java, não é um JSP, é uma classe Java, que vai manipular essa conexão, essa inserção de dados, a exclusão, a consulta, a alteração, enfim, a persistência dos dados será realizada através dessa classe. E para isso, eu criei uma classe e aqui é o ponto mais importante inicial da classe, que é quando eu digo o seguinte: desconexão recebe uma conexão nova, olha lá, um connection factory.getConnection. Ou seja, eu estou pegando uma nova conexão e atribuindo a classe, a variável conexão, que eu declarei aqui como Private Final Connection, com o nome de conexão. Então, o primeiro método que eu tenho dessa classe é o método adiciona. Então, como eu tenho um objeto, eu tenho um bin aluno. Vamos lá, vamos pegar aqui o bin aluno para que nós possamos, para que você possa enxergar aqui o bin. Então está aqui o bin aluno. Tá? Eu tenho aqui os atributos dele. Eu tenho então um tipo aluno e uma variável aluno. Aqui eu tenho a string SQL que vai fazer a inserção no banco. String SQL insert into exemplo, que é o nome da minha tabela, o RA e o nome, que são os campos, e eu tenho os values, ou seja, os valores. E eu tenho interrogação. Por que eu não tenho os campos? Porque na persistência de dados, eu vou utilizar uma classe chamada prepare statement, ou seja, essa classe ela vai fazer para mim algumas verificações e vai preparar os dados para que eles sejam persistidos. Então eu tenho aqui uma linha de instrução que diz o seguinte: Prepare Statement SMT, é uma abreviação de Statement. Ele recebe quem? A conexão, que eu peguei lá em cima anteriormente, e faz o Prepare Statement do SQL que eu fiz aqui, e vai retornar para mim o número do registro, ou seja, qual será a chave que ele criou. No caso, isso não é totalmente necessário, mas eu já preferi mostrar que existe essa opção, porque em alguns casos você precisa recuperar imediatamente após a inclusão desse registro, você precisa saber qual que é o ID do registro, gerado automaticamente. Então, você tem isso através do Return Generate Keys. Muito bem, então já que eu tenho aqui a variável SMT, agora eu posso trabalhar algumas coisas, porque ela tornou-se um objeto. Então eu tenho o objeto para fazer a composição do SQL. Então aqui é muito interessante isso, porque eu, em vez de concatenar tudo na string SQL, como nós fazíamos, como você fazia lá em ASP, por exemplo, aqui você vai fazer o objeto smt.setString, ou seja, eu tenho parênteses, eu tenho aqui entre o parênteses, eu tenho interrogação. Então eu tenho uma, duas interrogações. O número de interrogações que eu tiver em values, ele tem que ser a ordem de entrada no statement. Ou seja, eu estou colocando na posição 1, que é essa aqui, um aluno.getRA. Ou seja, eu estou pegando o valor de aluno que eu fiz onde? Lá em aluno. Agora eu vou voltar aqui nessa classe, nesse JSP, que é o que faz, que envia os dados para o objeto.
Ok? Então é assim, de aluno eu vou fazer o envio dos dados para o objeto que está na classe aluno, está na classe aluno, que é no bin, e eu vou buscar no aluno DAO, ou seja, na classe que eu criei para fazer a persistência, eu vou buscar esse objeto. Então veja que eu nunca estou acessando diretamente o valor postado no formulário. Eu estou fazendo uma manipulação via objetos. E aqui em ADD aluno eu vou ter o aluno, que é aquele aluno que a gente criou lá em cima, né? Aluno, new aluno. Eu vou fazer aluno setRA, que é o seu método, ele vai receber quem? O RA que foi postado. Então, eu vou colocar o RA e o nome dentro do objeto. E lá no meu aluno.dow, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar, de acordo com a posição, a primeira posição aluno, eu vou colocar aluno.getRA. E como 2, aluno.nome. Importante nesse caso é analisar isso aqui. Ó. Eu estou colocando no statement um tipo string. Ou seja, ele vai interagir diretamente com o banco de dados. Então, se você tiver um string e o seu campo no banco de dados for um campo double ou float, ele vai gerar um erro. Porque o tipo de dados que você está informando é diferente daquele tipo que você está declarando no banco de dados. Então, para isso, como eu vou guardar o RA e o nome como string, então os dois são string, eu vou colocar set string. Após ter feito isso, eu vou fazer um statement.execute. Então, internamente, o método execute, que eu abri ele aqui, dentro da classe Java, que já está pronto, tá? Ela já está pronto para nós, ela vai fazer para nós todo o trabalho. Então, não tem problema, nós não teremos problema aí de manipular nada. Ele vai executar e vai fazer para nós a persistência do dado. Aqui nesse bloquinho eu tenho a chave gerada. Então eu faço um result set, pego a chave gerada e guardo dentro de um ID. Simplesmente. Após ter feito isso, eu fecho a conexão com o banco. Isso é muito importante que toda conexão que você abriu, você deve fechar. Porque senão você vai ter um problema de memória. Imagine diversas conexões simultâneas. Chega um determinado momento que o seu servidor ele começa a ter problema de queda de desempenho por conta do excesso de aplicações ou conexões abertas na memória. Então, o seu banco de dados perde desempenho, a máquina perde desempenho. Então, como uma boa prática é fechar a conexão. E para isso eu vou fechar a conexão como? Através do statement, porque lá em cima eu passei para o statement, nessa linha aqui, a responsabilidade da conexão. E agora a responsabilidade é de pedir para o statement que feche essa conexão. Fechada a conexão, aqui eu estou retornando um ID. Esse ID que eu gerei, porque posteriormente eu posso querer utilizar ele para alguma coisa. Então, a partir do momento que eu dou um execute, já automaticamente ele faz a persistência, caso não haja erros, no banco de dados. Pois bem, caso ocorra um erro, ou seja, eu estou novamente num bloco try, vai ser lançada uma nova exceção dizendo qual é o tipo de erro que ocorreu. Aí é um tratamento de erro simples, né, com nenhum detalhe mais complicado. E então acredito que você não tenha nenhum problema com relação ao entendimento desse bloquinho aqui, tá? Então esse aqui é o meu método adiciona. E obviamente, se eu adicionei um aluno, então aqui eu quero vir na minha aplicação, se eu adicionei, eu quero consultar. E eu tenho dois métodos para consultar. Eu vou usar o método trivial, a priori. Eu vou clicar em listar todos. Quando eu clico em lista aluno, então vou voltar aqui, listar todos via JSP. Quando eu tenho a listagem, eu tenho aqui o RA do aluno, o nome e eu tenho um botão, um link de editar e um link de excluir. Perceba que
ambos os links eles direcionam para páginas diferentes, é óbvio, porque eu não estou utilizando um servlet. Caso você esteja no desenvolvimento de aplicação utilizando um servlet, você vai redirecionar para o seu servlet, que é o seu controller, e lá você vai fazer as decisões, o que ele deve ou não fazer, e direcionar internamente para as suas classes. Vai mudar um pouquinho da questão da manipulação, de como é feito esse redirecionamento. Legal? Então aqui, quando eu pego editar, então vamos fazer o seguinte, vamos um pouquinho antes. Listar todos os alunos. Você pode perceber aqui na barra, lá embaixo, dá uma olhadinha, tá lá lista aluno JSP. Então cliquei em lista aluno JSP, eu vou ver o que tem dentro dessa página, né? O que tem dentro desse arquivo listaaluno.jsp. É claro que você deve analisar o código com um pouquinho mais de calma, ver os comentários, o que está sendo realizado dentro desse código, porque aqui eu estou dando um overview de como se faz essa conexão. Porque você vai estudar isso, está lá no seu material, você pode estudar isso de forma separada. É claro que o exemplo não é o mesmo, mas a manipulação ou a forma de se trabalhar é igual. Então, aqui no meu lista aluno, e eu vou deixar meu aluno DAO também aberto, porque isso é importante. Meu lista aluno ele faz o quê? Primeiro, eu crio um aluno do tipo DAO, ou seja, eu criei um objeto de acesso a dados. Já não é mais simplesmente a classe aluno, ou seja, o bin aluno. É um aluno DAO. Perfeito? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu criei lá aluno DAO new aluno. E agora eu estou criando uma lista que ela recebe o tipo aluno. Até agora, nos nossos exercícios que nós fizemos lá na V1, eu tinha uma lista, uma array list que recebia um tipo. Esse tipo podia ser string, ele podia ser double. Aqui o tipo que ele está recebendo é aluno. Mas por que um aluno? Perceba que eu tenho aqui a inclusão do bin aluno. Ou seja, list recebe um objeto do tipo aluno. E a variável aluno que eu estou criando para essa lista recebe quem? Um aluno getDAO, getListAluno. Olha lá, o que será que tem no meu DAO getListAluno? Pois bem, tem uma consulta ao banco de dados. Então note agora que não é mais um insert que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo um select. Então olha lá, public list aluno, list do tipo aluno, eu tenho o método getListAluno. O que ele faz? Select asterisco from, exemplo, order by nome ask, ou seja, está ordenando por nome em ordem crescente. E aqui a minha listinha de alunos, eu peguei um array list, ou seja, eu criei uma lista e faço novamente a utilização do statement. Perceba que agora eu não vou fazer mais a resposta ou retorno da chave, porque aqui não é uma inclusão, aqui é uma consulta. Então, para isso, eu vou fazer prepare statement do SQL que eu digitei, que eu informei aqui, e agora eu vou utilizar a classe result7. Ou seja, eu vou manipular os resultados que eu obtiver do banco de dados. Eu declarei aí uma variável rs e ela recebe quem? Um statement execute query, ou seja, execute query, que é a query que vai trazer os dados para mim. Para isso, todo o result set, eu sou obrigado a fazer uma varredura nesse recorte set, porque eu tenho uma lista e é um objeto result set. Para isso, eu utilizo o while e faço um result set, que é o meu rs, ponto next, ou seja,
para o próximo, que quando eu faço o result set, ele me traz no início do result set, ou seja, no início desse array de objeto. É como se eu tivesse uma planilha do Excel, que eu tivesse 50 linhas e eu pedisse para ele me retornar apenas as 30 primeiras. Ele me coloca na primeira linha e a partir dela eu preciso ler as outras linhas. Para isso eu uso o while. E a cada vez que o while for executado, ele vai para o próximo. Próximo o quê? Próximo registro. E aqui dentro, a cada vez que ele fizer isso, eu crio um objeto. E esse meu objeto agora ele é do tipo aluno. E aí eu vou utilizar o statement assim como eu utilizei lá no insert. Aluno.setRA. Olha a diferença. Eu vou voltar aqui um pouquinho e falar mais da inclusão que eu tinha. Eu fazia assim. SMT, olha só, statement, setString e o valor que eu queria colocar. Agora, o statement é ao contrário, porque ali eu estou no adicione, eu estou enviando. Agora eu estou recebendo. Então, para receber, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu peguei no record set, lá no RS, no result set, que é o campo nome, o campo RA, e vou atribuir ao aluno.setRA. Então aqui está a minha manipulação do objeto utilizando o bin. Perfeito? E a cada vez que eu faço o percurso da lista, eu faço um alunos.add para o objeto aluno. Ou seja, add é um método de inclusão do statement. Ou seja, eu tenho ali o meu alunos. Então, para isso, eu faço a inclusão do meu aluno dentro do meu objeto. E aqui, se eu abrir também o add, eu tenho lá qual é o objeto. Tá? Então, isso aqui eu acho que tá tranquilo. Caso você tenha dúvidas, você poste lá no fórum, manda um e-mail e fala: olha, Edson, eu estou com dúvida nisso aqui, está um pouco nebuloso, e aí eu vou lhe ajudar a compreender um pouquinho melhor essa dinâmica. E aí, por fim, eu tenho que fechar aquilo que eu abrir. Novamente, como eu disse, incluir. Tá? Só que incluir eu só tinha um statement. Agora eu tenho o record, o result set. Então eu tenho que fechá-lo. RS, que é a minha variável, o meu objetinho que eu criei, ponto close. E o meu statement, ponto close. E vou retornar quem? Retornar alunos, ou seja, retornar o objeto alunos que eu tenho para poder manipulá-lo onde? Aqui, na minha listagem. Ele veio aqui para alunos. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse meu objeto alunos, que eu quero saber, eu não sei quantos tem nele, então eu preciso percorrer. Para isso, eu vou fazer no for each, que o objeto, o tipo é aluno. Eu tenho como variável aqui cada aluno dentro de uma lista chamada alunos. Vou percorrer e a cada registro eu vou fazer aqui, então, a criação da tabelinha dizendo aluno, que é o meu objeto, .getRA, que é o aluno que eu recebi lá no meu objeto através do DAO. Tá? Só para reforçar, está aqui, ó, aluno 7RA, aluno 7nome. Aqui eu tenho aluno getRA e aluno getNome. E nessas outras duas linhas, onde eu tenho o edit e o delete aluno, eu estou passando como parâmetro o RA, o aluno.getRA. Essa é a minha linha, essa é a minha página, então, de listagem de alunos, que é essa pagininha aqui. Então, está criado aqui o RA, o nome e os dois linkzinhos. Eu tenho aqui nessa aplicação também um pequeno CSS, que depois você vai analisar no código-fonte, que é só para fazer a formatação básica dessa tabelinha aqui. Tá bom? Pois bem, se eu já fiz a inclusão por aqui, então vou incluir mais um aqui. Agora eu vou fazer o 987654321 e vou cadastrar o Pelé. Fazer a inclusão do Pelé. O Pelé está inserido com sucesso. Eu vou listar e está lá o Pelé
registrado no banco de dados. Se eu fiz a inclusão e a consulta, eu estou fazendo o CRUD, ou seja, as 4 operações que eu posso fazer inicialmente dentro do banco de dados. Então agora eu vou querer fazer uma edição. Eu vou clicar aqui em editar e vai me aparecer na página então, edite aluno, o que? O campo nome, o campo RA e o campo nome, para que eu possa fazer a alteração. Então perceba que a página que eu estou trabalhando é o edite aluno JSP. Então eu vou voltar lá no meu código fonte e vou abrir a minha página editealuno.jsp. Na minha página Edite Aluno, eu tenho o quê? Eu pego o RA, que é o parâmetro que eu tenho lá, né, depois da interrogação. Olha lá, eu tenho meu parâmetro, é o RA, e eu pego o número do RA, faço a instância do objeto aluno e passo o aluno como informação, ou seja, passo para o seu RA para o objeto aluno. E aí eu vou lá no DAO, novamente, perceba que toda a manipulação que eu estou fazendo com dados, eu utilizo o DAO, porque é o Data Access Object. Feito isso, eu vou fazer o pesquisa aluno, que é um método que eu criei lá na classe DAO. Vamos olhar então o pesquisa de perto. O que ela faz? Ela vai fazer a mesma coisa com o select. Entretanto, vai mudar apenas uma coisa. Agora, eu tenho um statement, porque eu tenho que informar na minha consulta um parâmetro. Então, olha lá, eu tenho interrogação, eu tenho um statement, o statement aqui. Estou fazendo o stmt.setString, já comentei, é um campo só, o aluno getRA, que é o aluno que eu informei anteriormente. E aqui eu executo a consulta, ou seja, o RS recebe a query que foi realizada. Percorro essa query, faço a atribuição como eu fiz anteriormente lá para a lista aluno, né? E fecho a minha conexão. Aí você pode estar perguntando, mas onde está o retorno disso? O retorno disso está aqui, ó, no objeto, porque eu não preciso trazer e criar uma nova lista aqui. Porque se eu já tenho o objeto dentro do meu, os dados dentro do meu objeto aluno, basta que eu percorra quem então? Que eu percorra o meu aluno. Como eu só tenho um objeto, eu não preciso fazer uma listagem, ou seja, não preciso fazer um for each em editar, a não ser que você queira fazer uma edição em massa. Aí já é um tópico um pouco mais avançado, onde você vai ter que controlar aí não só um registro, mas N registros. Faço então a manipulação no formulário e o submit é para alterar, que vai para o arquivo update ou upt aluno, que vai fazer o quê? A mesma coisa que o insert, entretanto com uma diferença. Essa diferença é que aqui, ó, eu tenho os meus métodos, vou voltar aqui. O atualiza faz o quê? Ele faz um update. Ele não vai fazer um insert, nem um select. Ele vai fazer um update. E aí a estrutura do update é a mesma estrutura do insert, mudando apenas o comando SQL. Aproveitando, eu tenho o método excluir, que é o método que vai eliminar um registro. Igualmente como os anteriores, eu tenho um statement, eu faço a informação e faço a execução desse método. E aí o DAO vai fazer para mim a exclusão desse registro. Então aqui é muito tranquilo, porque você analisando o código, aqui existem alguns outros métodos, né, um aluno específico ou todos os alunos, é uma classe pequenininha, tá? Que tem o CRUD, mas você, por meio dessa classe, você pode expandir completamente as possibilidades de você manipular dados, fazer a persistência de dados com o JSP. Então eu vou editar aqui um registro, eu vou trocar para Edson Melo de Souza.
Quando eu faço o alterar, eu mando para o arquivo update e ele me traz aluno alterado com sucesso, o RA e o nome. Muito bem. Então, para isso, eu utilizei aqui na parte de update aluno, eu utilizei uma session. A session diz o seguinte: se ele foi alterado ou não com sucesso. No caso, ele foi alterado com sucesso, eu só fiz essa persistência, tá? Essa crítica. Estou enviando aluno alterado com sucesso, vou tirar esses dois pontinhos que está a mais aqui, o RA e o nome, que é o que está sendo mostrado aqui, ou seja, isso aqui está vindo através de uma session. Então aí tem mais uma utilidade para a session. Eu posso fazer o controle de mensagens passando o valor de uma página para outra utilizando session. Tá? Aqui eu faço a atualização do aluno, que é aquele método que nós acabamos de ver, e faço um redirecionamento para a página index novamente. Tá? É o que ele faz, ou seja, eu fiz a alteração e você pode perceber que aqui veio diretamente para index.jsp. Então, dentro do contexto de manipulação de banco de dados com JSP, não há muitos segredos. Basta que você tenha um DAO e um objeto bem formado. Isso, no caso, nós estamos trabalhando aqui com uma tabela. Se você tivesse duas tabelas, você poderia expandir aí utilizando inner join, a outer join, enfim, os comandos SQL permitidos e aceitos pelo ANSI e pelo MySQL, no caso com o MySQL, de forma nativa. Então, se nós colocarmos aí o SQL padrão, você poderá executar todas as operações, todas as manipulações de dados com o SQL da forma que você aprendeu lá na disciplina de banco de dados. Eu quero chamar a atenção aqui para poder finalizar finalizar essa videoaula, que é o seguinte: eu coloquei aqui uma aplicação dinâmica, um pedacinho dinâmico, na minha página index. Para quê? Para fazer isso aqui. Se eu listar todos os alunos, eu venho alunos cadastrados e eu tenho a minha tabelinha de alunos. Então eu vou voltar. Antes de voltar, eu vou excluir o Pelé. Então, quando eu clico em editar, espera aí, deixa eu achar o meu Pelé, eu vou excluir o meu Pelé. Então, quando eu faço a exclusão do Pelé, está lá, aluno excluído com sucesso, Pelé. Se eu listar todos, o Pelé não está mais entre nós, no banco de dados, é claro. Agora, é interessante o que eu fiz com o Ajax para trazer o exemplo, que é onde você pode apresentar os mesmos dados sem precisar trocar de página. Então, aqui tem um exemplo. Clique em listar todos os alunos, é mostrado os alunos para mim aqui nessa página, sem que eu precise trocar de página. Isso é muito interessante. Né? Então, se eu cadastrar um aluno novo aqui, eu vou cadastrar o Pelé de novo, porque não era para eu ter apagado ele. Tá? Então, vou colocar lá o Pelé, faço a inclusão e se eu clicar em listar todos, olha lá, apareceram todos na mesma página. É claro que numa aplicação onde você vai fazer a utilização desse recurso, você precisa tomar alguns cuidados, você precisa ter aí excluir algumas coisas. No caso, quando eu inseri um aluno aqui, eu não poderia dar simplesmente listar todos, eu teria que apagar esse aluno inserido com sucesso aqui, teria que manipular. No caso, eu estou utilizando um div para isso. Então, vamos analisar o código aqui. Aqui eu tenho um script, ele começa aqui, termina aqui, que ele faz o quê? Ele faz um request usando o inner HTML e eu pego o valor que foi retornado deste arquivo, que é o lista_aluno.jsp, qual é o nosso lista_aluno.jsp? É o mesmo lista_aluno que nós utilizamos lá para listar os alunos. Tá? Que dá o RA, ele dá o nome, dá as opções de editar e excluir, mas ele está fazendo isso onde? Em segundo plano. Ele está pegando este valor e colocando num div, num objeto, que no caso aqui
eu coloquei como sendo um spam, né? Não, minto, é um div mesmo. Eu achei que tinha colocado um spam. Você pode usar ou um spam ou um div. No nosso caso, eu tenho um div que tem um nome, recebe o nome aqui de resultado. E olha lá, eu pego document.getElementById resultado .inner.html e atribuo a ele o valor do XML HTTP response. Ou seja, ele vai responder para mim, ele vai me devolver um texto, e esse texto eu vou atribuir então ao div resultado. Então, isso é o que é mostrado aqui. Ó. Se eu listar todos aqui e voltar, sumiu aquela minha mensagem. Porque aquela minha mensagem, ela era o quê? Ela era uma session. E aqui eu não estou mais mostrando essa session. Então, se eu clicar em listar Ajax, agora ele lista tudo limpinho. Então, dessa forma, eu tenho aí a manipulação dos dados, utilizando um CRUD e fazendo toda a persistência e manipulação dos dados utilizando o JSP. Então, para reforçar, o que é importante é que você tenha em mente que a utilização da classe DAO é quem vai fazer essa manipulação para você dentro da sua aplicação. Então, eu peço que você estude bastante os métodos de adiciona, atualiza, exclui, pesquisa, lista aluno, que é esse get lista aluno, e após você estudar, eu acredito que você vai entender perfeitamente a dinâmica da manipulação de dados com o MySQL e JSP, e como eu disse também, com outros bancos de dados. É claro que existe muita coisa a ser explorada, mas inicialmente eu quis trazer nesse vídeo as partes principais da aplicação para que você tenha noção de como que é manipular os dados e como é fácil desenvolver, fazer a manipulação de dados utilizando o JSP. Por fim, então, eu gosto de falar bastante que desenvolver em JSP é fácil, porque é fácil de codificar, basta você ter conhecimento dos recursos da linguagem. Isso já disse, vou repetir, através da prática que você vai conseguir. E manipular dados, fazer persistência com JSP é muito fácil, pois os drivers e as instruções facilitam muito o acesso ao banco de dados, aos nossos dados. Isso me propicia uma facilidade de desenvolvimento porque eu posso distribuir os recursos. Ou seja, o mesmo banco de dados que recebe dados da web, ele vai armazenar dados que você pode manipular com suas aplicações JSP. E a manutenção fica muito fácil, porque se você alterar, por exemplo, na classe DAO, o método de acesso, incluindo um novo campo, ou incluindo fazendo uma alteração de nome de campo, basta você alterar a classe DAO. Perfeito? Eu espero então que você possa ter desfrutado dessa videoaula e que ela possa colaborar bastante no seu desenvolvimento. Aqui eu deixo para você o código-fonte desse exemplo, que ele está disponível nesse link. Então aconselho que você faça o download, você estude e se tiver dúvidas, poste no fórum, mande e-mail, enfim, eu estou disponível para ajudá-lo no seu desenvolvimento, porque o desenvolvimento de aplicações é uma coisa que ele requer que você tenha empenho. Então, quanto mais você se empenhar, quanto mais você codificar, mais rápido você vai conseguir chegar num patamar de desenvolvimento com maior facilidade. Perfeito? Então, eu fico por aqui e desejo a vocês um excelente estudo. Até mais!